Mude, tente mudar. Pegar o gancho em todas as falas, né? E se passar um pouquinho a gente perde, né? É. Para começar, o preconceito em si já é uma violência, né? Concordo. Ele já é uma violência porque ele já coloca o outro, antes dele se manifestar, num local, né, ruim, num local acuado. E depois pensar também o seguinte: por que que ele existe? Ele não é, como o André falou, ninguém nasce preconceituoso, correto? Então, as pessoas nascem numa sociedade e essas relações vão demarcar, né, os teus valores de tua ação. E é preciso entender que, eu vou trazer um fator para complicar um pouquinho essa discussão, que o preconceito é uma arma das relações sociais que são humanas, mas são de classe. Perfeito. Não há preconceito. Primeiro, não há preconceito melhor ou pior, né, que cause menos dor ou mais dor. Todo preconceito, toda opressão, ela é perversa, ela é cruel. E todas elas se somam. Portanto, a gente não precisa ser a vítima daquele preconceito para discutir o preconceito. É preciso que a gente seja contra o preconceito, porque o preconceito é um princípio que respalda as relações sociais. E por que que o Rio de Janeiro se afirma tanto como não preconceituoso? Porque é. Porque a história do Rio de Janeiro se consolidou, se demarcou pelo preconceito. Nós temos uma história que, claro, vai recair sobre a mulher, sobre o negro, o índio, vai recair sobre qualquer minoria. Porque todas essas minorias, na verdade, quando a gente discute isso, a gente está discutindo o quê? O alicerce de uma sociedade que se consolidou em cima disso. Né? Qualquer imagem do Rio de Janeiro, se tivermos um olhar atento, a gente vai ver o quê? A beleza natural e a falsa dicotomia entre favela e asfalto. Verdade. Quer dizer, a conformação até espacial, social do Rio de Janeiro Favorece. indica o preconceito. O ser favelado, o estar na favela, que acaba sendo um preconceito, um indicativo de ser potencialmente criminoso Verdade. e tudo mais, quando, na verdade, existir a favela aponta, antes de mais nada, para uma deficiência da sociedade e dos governos. Perfeito. Mas a gente usa o preconceito para criminalizar o indivíduo pela sua situação, que, na verdade, ele é uma vítima da inoperância do Estado ou da operação do Estado no sentido de excluí-lo. E viver em torno disso. E aí, claro, é tão perverso que exclui, demarca, estigmatiza, mas vende. Vende o samba. Né? Primeiro perseguia, né? o samba. Verdade, né? verdade. Fazia, quem tocava violão era vagabundo. Né? Perseguia terreiro, perseguia roda de samba. Depois que persegue e aquele ator original daquela cultura se afasta, se apropria e vende. Aí vende a mulher, vende tudo isso, né? Discriminava a favela, mas agora faz turismo, né, na favela, faz isso, sem faz acabar aquilo, com a favela, né? usa sem a favela. acabar, usa a favela. E você? É porque não existe o Brasil assumir. Nós temos que entender que nós vivemos num país com uma diferença de classe muito forte. Então, quando a gente tem um país, quando a gente fala o Brasil, que se diz democracia racial, o Brasil, não, é um grupo que historicamente tem dominado, garantido a fala, e essa fala é para reforçar uma situação existente social. Então, é uma democracia social. Sim, porque eles jamais diriam que há racismo. Porque eles jamais diriam que há preconceito de gênero. Não porque interessa toda a dizer. dominação deles está baseada nesse patriarcalismo racista, né? Então, o Laurentino estava falando, eu estava lembrando do Milton Santos, né? Geógrafo fabuloso, falecido, que fala da globalização. E nada mais descolonizador, porque a globalização está aí, existe. Agora, ela também esconde regionalidades, especificidades, que são fundamentais. Senão você acaba com a identidade das pessoas. Né? E ele falava que nada mais descolonizador do que olhar o mundo pelos próprios olhos. Quando o André falou aqui do Código de 1830, é preciso lembrar que toda essa reforma que houve no século XIX, com relação à questão penal, presídios e tudo mais, vem em função não só do volume que o Rio de Janeiro tinha de escravidão, vinda da família real, né, e um processo que vai se dando ao longo do século XIX de abolição da escravidão. Se você for olhar toda a ação
repressiva, policial, ação de Estado, né, ela é o tempo todo para reprimir aquele que deveria ser reprimido. Não é o que comete um crime era o negro. As estatísticas de aprisionamento no século XIX aparecem escravos, negros libertos e brancos. Branco é uma minoria absoluta. Minoria Até hoje, absoluta. né? Até hoje. Mas quando eles colocam entre escravo e negro liberto, eles não estão discutindo etnicamente, estão discutindo a condição desse sujeito. E você vai mantendo a mesma estatística até os dias de hoje, mudando a condição desse cidadão. Se é escravo, se é liberto ou se não. Em 1850, no Rio de Janeiro, 1/3 dos presos eram presos por crimes que não existiam. Eu estou falando com uma delegada e com um advogado, né? O que é isso? Crime que não existia. O cara era preso por comportamento, por identidade. E, claro, negro. Então, ele tinha uma atitude que era reprimida pelo preconceito, pelo olhar do Estado, mas que não constava no Código Penal. Era açoitado, era preso. Isso vai continuando. E não é à toa que nós temos essa estatística, não é à toa que a gente tem esse índice de homicídios em jovens negros. E a sociedade precisa, mais do que assumir que é racista, deixar de ser cínica. Porque nós vivemos, em 2012, nós tivemos uma média de 62 homicídios de jovens negros por dia. Pois é. Isso é uma calamidade. Sem dúvida. Isso é uma calamidade, Sem mas que não é dúvida. colocado como calamidade. A educação também passa por política pública, né? Sem dúvida, claro. É importante entender o seguinte, a política pública que a gente tem tido até hoje, de um modo geral, ela é paliativa e ela, na verdade, é conservadora, não é pelo jargão, ela é conservadora porque ela é feita para manter a desigualdade como está. Né? O desigual, o miserável, o pobre, é uma bolsa de interesse, porque ele gera uma mão de obra barata, ele gera um campo político, tá? E assim as favelas do Rio de Janeiro continuam acuadas, sitiadas pelo Estado, sem menor assistência. E naturalizou-se isso, naturalizou o índice de homicídio altíssimo de jovens negros, naturalizou-se a criança brincando em esgoto, como se isso fosse normal. Vai passando, vamos botar uma obra aqui, quem sabe se tiver após a Olimpíada. Isso não é natural. Então o primeiro passo é desnaturalizar a desigualdade. Não pode. Ser humano não pode viver assim. E não existe ser humano A e B. E a questão da educação que você falou, eu nem ia entrar muito por aí, mas acho fundamental para reverter isso é termos voz. Isso é, o mito do Brasil, democracia racial, essas coisas todas, foi uma construção discursiva de um grupo que se interessa por isso. Quanto mais mecanismos tivermos, políticos, educacionais, para dar voz aos outros, nós vamos ouvir essa criança falar sobre a vala negra, sobre o pai dela, falando, isso aqui não serve, isso aqui não é justo, isso aqui não é bom. Né? Ela não se conformando. Curiosamente, isso me remeteu, quando você falou da educação e pensando nessa coisa da voz, me remeteu ao Paulo Freire, que não por acaso tem sido tão mal falado por alguns, que eu não vou citar o nome, porque a gente não deve promover a desqualificação. Né? Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa em 41 países. Né? Chega a ser engraçado ver as pessoas que falam mal de Paulo Freire querendo tirar Paulo Freire da escola brasileira. Gostaria de avisar essas pessoas que nós temos que colocar Paulo Freire na escola brasileira, porque Paulo Freire não está. A nossa escola, de um modo geral, ela não é só mal assistida, ela é conservadora. Ela também é um instrumento para a manutenção da desigualdade. Ela também mantém relações autoritárias, ela também não gera voz dentro da escola. Hoje se discute educação, se discutindo ar-condicionado e notebook. Né? Agora, a relação com aquele conhecimento, que pode vir a dar voz, isso seria Paulo Freire. Essa não tem. Então, o fundamental, o transformador disso, são mecanismos de voz para esses grupos. E, realmente, sem discutir a desigualdade social, não vamos discutir efetivamente nenhum preconceito. Não vamos reverter nenhum preconceito. Eu queria colocar o seguinte, eu ando muito otimista com a nossa realidade, apesar de tudo. Bom. Nós temos assistido gritas conservadoras contra o movimento de mulheres, contra o relatório da Anistia Internacional que denuncia o homicídio do jovem negro, gritas contra todas as reações de minorias. E aí algumas pessoas falam, os conservadores estão aí. Eles sempre estiveram. Eles estavam calados porque nós não estávamos berrando. Eu acho que a grita desses que falam contra Paulo Freire, que falam contra a mulher,
contra o jovem negro, que falam nisso no Congresso Nacional e que são ovacionados por algumas pessoas, né? Esses desqualificados que fazem apologia à violência às minorias. Eu comparo isso com a grita do porco na hora do abate. O grito do porco na hora do abate é terrível, é insuportável, só que ele está sendo abatido. Verdade. Eles estão gritando porque nós estamos avançando. Passou muito rápido. É verdade. O sinal foi bom. Eu avisei no início. E dizer que é isso. Né, já que o André resgatou o Tchê para desespero dos porcos que andam gritando, é resgatar nossa capacidade de se indignar. Não aceitar que o paradigma da sociedade seja o bem material que fica para uns. Né? Então vamos nos indignar, vamos falar. O primeiro ato revolucionário, eu acho que é você falar a sua fala da sua consciência. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Preconceito não é normal. Sofrer preconceito não é normal. Criança brincar na vala negra não é normal. E aí a gente começa a mudar essa história.